Olá, oitavo ano. Nosso assunto da nossa aula de hoje é vozes verbais, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Só que eu queria lembrar a vocês que a gente está iniciando um novo capítulo, o capítulo 3. E é necessário que vocês façam a leitura e o exercício do texto, o texto O Homem e o segundo texto, a obra de Fernando Pessoa, que estão nas páginas 94 a 102 do início do capítulo 3 de vocês. São questões de interpretação em que vale a pena vocês terem acesso para que o nosso assunto fique mais claro e vocês possam compreender melhor com questões de interpretação que estão dentro a gramática está dentro do próprio texto. Então, com relação às vozes verbais. Aí tem aí, né, sobre o assunto das vozes verbais, as atividades estão nas páginas 106 a 111. Vozes verbais. As vozes verbais, elas são divididas em 3: passiva, ativa e reflexiva. Vejam só, são divididas em 3: passiva, ativa e reflexiva. Vozes do verbo. Dá-se o nome à voz, a forma assumida pelo verbo, para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São 3 as vozes verbais. A ativa, quando o sujeito é agente, isto é, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho, ele fez, o verbo fazer. Passiva, quando o sujeito é paciente, recebe a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o trabalho foi feito por ele. O trabalho foi feito por ele. Reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Nesse caso, ela é as duas coisas. Por exemplo, o menino feriu-se. Os lutadores feriam-se. Então, percebam que ele tanto recebe quanto pratica a ação. A ativa, nesse esquema aqui, a ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Ele realizou o trabalho. A passiva, o sujeito não pratica a ação do verbo. Ele sofre a ação. O trabalho foi realizado por ele. E a reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação do verbo. João cortou-se com o vidro. No processo de formação da voz passiva, pode ser formado por 2 processos, a voz passiva, um analítico e um sintético. Como funciona cada um? Primeiro, na voz passiva analítica, constrói-se da seguinte maneira: o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, a escola será pintada, o trabalho é feito por ele. Então, percebemos que a voz passiva ela pode ser dividida em 2, na analítica e na sintética. Vimos a analítica, a sintética. A voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguindo do pronome apassivador se. Por exemplo, abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Observe, o agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética. A voz passiva, ela pode ser, recapitulando, sintética, nos exemplos, alugam-se apartamentos mobiliados, ou analítica, apartamentos mobiliados são alugados. Certo? Vocês tiveram acesso a essa aula, eu espero que vocês já façam as atividades que foi colocada aqui para vocês fazerem, certo? Que vocês me mandem já essas atividades, tanto a leitura de interpretação que está no início, na página 94 até a página 102, quanto as atividades que estão na página 106 até a 111, que são do processo de vozes verbais. Qualquer coisa, vocês me mandem no privado alguma dúvida, alguma questão voltada a esse assunto, tá certo? Tchau, tchau.